Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Hoje nós vamos falar sobre a saga do herói. Tudo bom, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem. Como que a gente pode reconhecer um herói? Quem é o herói, professor? Há vários pontos de vista para isso, mas como a gente quase sempre menciona aqui a mitologia grega e alguns aspectos da filosofia, eu gosto bastante da concepção do Joseph Campbell sobre a jornada do herói. O herói não nasce herói na concepção grega, ele se torna herói. É um pouco diferente da ideia de super-heróis que a gente tem hoje em dia, que herdam poderes, ou que vêm de outro planeta, ou que tem uma mutação genética. Enfim, parece sempre que tem um episódio assim um pouco mágico nesses super-heróis contemporâneos, que os transformam em algo totalmente diferente, com muito mais poderes do que o trivial. O herói grego, ele passa por uma espécie de teste, por uma jornada, por um caminho, e ele se faz herói à medida que ele consegue vencer esses desafios. Então, quase sempre ele tem um quest, uma chamada, né, a primeira etapa, algo que o impulsiona para resolver um problema, uma situação, uma guerra, uma injustiça, uma vingança, alguma coisa o faz sair da vida ordinária, trivial e se lançar em uma jornada. Esse é o primeiro movimento dessa jornada, né? Nessa jornada ele vai encontrar desafios que estão na medida dele, na medida da potencialidade, e ele tem que mostrar que ele é capaz de recrutar o seu melhor. Se ele conseguir fazer isso, ele ainda vai ser chamado a recrutar uma medida um pouco maior do que ele esperava que tinha. Então o herói tem que se superar, tem que passar o seu metron, a sua medida. Essa superação, essa superação do metron, ela pode ser uma superação, vamos chamar assim, bem-sucedida, uma superação daquela pessoa que não conhecia a sua potencialidade, mas que uma vez exigido, respondeu de forma até surpreendente, como pode ser uma superação mal sucedida, que o grego chama de híbris, ou híbris, que é assim um descomedimento, a tentativa de você ser muito mais do que você é, por meio da arrogância, da prepotência ou de circunstâncias que vão indicar a queda do herói. Então veja que até agora ele não se transformou em herói ainda, ele é testado, até que ele consegue, de certo modo, retornar ao início da sua jornada, retomar o começo, mas transformado, amadurecido. Quando o professor fala dessa parte do herói, eu me lembro de um dos programas que a gente conversou e o professor se referiu a Aquiles. E agora falando da híbris, né, eu lembrei de algumas aulas mesmo do professor que comentou que o Aquiles, né, vem nesse processo de herói, mas ele também teve, né, esse caminho de entender se ele ia ser herói ou não. Mais ou menos isso? Sim, Aquiles é um exemplo muito bom de herói porque ele traz todas as ambiguidades do herói. Veja, uma coisa importante, Magali, que eu acho que é legal a gente pontuar, o herói para o grego, ele não é necessariamente uma coisa boa, como a gente vê hoje, assim, um super elogio. O herói é uma posição entre os gregos, é um tipo de pessoa, vamos dizer assim, né, que tem a glória, sem sombra de dúvida, é bravo, ele tem virtudes, mas ele também tem, isso é muito interessante no pensamento grego, um fardo para carregar. O herói carrega uma série de compromissos, o herói morre cedo em muitos casos, o herói, para se manter herói, está sempre em provação. Então o Aquiles que você menciona, ele é um personagem cheio de ambiguidades. Ele opta, de certa forma, por ter uma vida curta, paga um preço alto, né? Ou seja, a própria vida, mas ter uma chama que brilha intensamente. Ele quer ter Cleo, ele quer ter a glória, ele quer ir para a guerra de Troia e ser lembrado como o grande nome da guerra de Troia. Para isso, ele vai ter que pagar o preço de, primeiro, estar sempre em conflito. Essa é uma posição do herói, ele está sempre em conflito.
Segundo, morrer cedo. Há um episódio, uma passagem da trajetória do Aquiles, que ele se apaixona por uma troiana, chamada Briseida. E num primeiro momento ela recusa o amor de Aquiles, né? Os dois ali se recusam, ela é na verdade uma espécie de espólio de guerra, toda uma circunstância ali que fazia sentido na guerra. Mas o fato é que os dois acabam se interessando um pelo outro, né? E em determinado momento, Briseida cede assim, aquela circunstância toda diante do guerreiro Aquiles e fala assim, bom, tudo bem, então se você é tão importante para você vencer essa guerra, vá lá, vença logo isso e volte, vamos ser felizes e viver o nosso amor intensamente. E ele responde para ela, infelizmente você não entendeu, a guerra não acaba nunca. Para um herói, a guerra nunca acaba. Para um esportista que quer ter a associação com um herói, não basta ter vencido aquela competição, ele vai ser provado na competição seguinte, e na outra, e na outra, e na outra. Hoje em dia, no contemporâneo de mídias sociais, de superexposição das personalidades, ele é provado no seu campo esportivo e é aprovado nas suas declarações, nas suas postagens, nas suas curtidas. Ele é o tempo todo, é como se o tempo todo ele estivesse no campo de batalha, como diz Aquiles. É evidente que a batalha de Aquiles é uma batalha de vida ou morte, sangrenta, literal. A batalha do esportista é uma batalha de imagens, de comportamentos e de vitórias, no sentido esportivo, mas ainda assim é ininterrupta. Esse é um aspecto importante dessa jornada do herói, não há descanso para o herói. Professor, pensando no atleta hoje e na relação de herói, muita gente, né, questiona e fala, herói, atleta, vem com essa ideia de herói, o atleta, herói é o médico que salva as vidas, né? Esses que precisam estar em evidência. E eu queria entender, podemos falar sim que o atleta é um herói ou não? É exagero? Eu acho que sim, podemos sim, porque isso não entra em contradição com a ideia de um médico é o herói, etc. O que faz um herói, pelas referências que eu estou resgatando aqui, é essa jornada. E essa jornada pode ser para conquistar um território, como pode ser para conquistar o coração de uma mulher, como pode ser para vencer uma competição esportiva, como pode ser para criar um poema lindo. Uma obra de arte espetacular. Não importa qual é o objetivo da jornada, né, mas como ela se dá. A jornada do herói se dá a partir desse chamado, dessa superação da sua medida, do encontro, né, com esses desafios desproporcionais que ele consegue superar pelo retorno à sua origem, mas renovado. É isso que faz a ideia do herói. Isso pode acontecer no esporte. Ela não é subproduto do esporte, como não é subproduto da medicina, no exemplo que você deu, ou da arte, ou de qualquer outro fenômeno. A jornada do herói acontece em qualquer campo em que esses passos se apresentarem dessa maneira. É muito interessante quando a gente pega alguns atletas que são denominados heróis, né? Fala, é o herói, foi o herói da conquista, não sei o quê, foi... E o atleta fala, não, eu não sou um herói, né? E aí você fala que na jornada, o herói, ele é construído, então ele se entende herói. Então, uma vez que eu não me entendo herói, eu não sou herói mesmo. Pois veja, primeiro assim, o próprio Joseph Campbell, que eu citei, ele fala da nossa jornada do herói trivial, contemporânea, que cada um de nós tem um desafio na sua vida, no seu trabalho, no seu recorte de existência, na sua família, enfim, naquilo que ele coloca para si, e que você pode fazer uma jornada heróica nisso ou não, ou simplesmente esperar os acontecimentos. O fato do herói se sentir ou não um herói é um ponto muito interessante dessa jornada, que é, no começo, quando ele é chamado, ele não se vê como herói. E, caso se veja, não será. Né? Porque ele tá se vendo herói antes da hora. Tá? Então, os primeiros trabalhos de Hércules, por exemplo,
são muito ligados ao controle do próprio ego, as interpretações míticas que se tem, né, quando ele mata o leão da Nemeia e a Hidra de Lerna, são monstros que ele tem que enfrentar, que a simbologia representa a arrogância, representam a prepotência. Então ele, primeiro de tudo, tem que enterrar a cabeça da Hidra de Lerna para enterrar o seu orgulho. Ele, em uma dos trabalhos de Hércules ou de Heracles, ele tem que lavar os estábulos extremamente sujos, né, de um determinado território lá grego, né? Veja, ele precisa ser muito humilde para fazer isso. Então, se ele já se acha herói nessa etapa, ele não consegue. Agora, aí que tem uma coisa bacana, Magali, que é o seguinte: ele precisa não se ver como herói na jornada, mas no último passo, ele tem que se ver como herói. Tem um filme muito conhecido da cultura pop, que é o Matrix, né, em que o Neo, personagem principal, ele é o escolhido. E ele vai visitar um oráculo, que é uma referência à mitologia grega, por isso que eu estou trazendo também. Os oráculos eram lugares da mitologia grega, onde ficavam a pitonisa, abençoada por Apolo, que previa o futuro ou dava algumas dicas sobre o destino. Quando Neo vai procurar o oráculo, aquela mulher que lá está, pega a mão dele, assim, num gesto meio teatral, que depois a gente vai entender no filme que não tem nada a ver, é só para ludibriar um pouco ele. Ela pega a mão dele e fala assim: bom, vendo aqui a sua mão, agora eu deveria dizer para você que... E não completa a frase. E o Neo diz que eu não sou o escolhido. E ela fala: você não é o escolhido. E ele vai embora. E naquele momento do filme, a primeira vez que você assiste, você fica perdido. Fala: nossa, mas ele não é o escolhido. É porque ele tinha chegado num momento em que ele tinha que se assumir como escolhido. E se ele diz para ela: eu não sou, ele não é. Quando ele vai invadir um prédio repleto de agentes extremamente armados e etc., e pergunta-se para o Morfeus, que é o deus dos sonhos na mitologia grega, mas o que ele está fazendo? O Morfeus responde: ele está começando a acreditar. Acreditar no quê? Que ele é um herói. Esse é o último passo. Veja que equilíbrio interessante. O herói não pode se ver como herói na sua trajetória, mas para dar o último passo, ele precisa se ver como herói. Professor, no próximo bloco a gente vai falar agora sobre heróis brasileiros. Então, pessoal, fique com a gente volta já já. Estamos de volta com Valores do Esporte. Agora a gente vai falar sobre os heróis, mas vamos puxar aqui para o Brasil. Professor, a gente até comentou em um programa passado sobre o Ayrton Senna, né? Ele é muito referência, pelo menos para mim, eu acredito para muitos brasileiros, como o herói, né? Alguém que estava ali no auge e que acabou, né? A gente ficou naquela situação do fim. Eu queria saber, a gente pode entender o Ayrton Senna na trajetória dele como um herói? É uma interpretação possível. Eu acho bastante plausível essa interpretação e concordaria com ela. Em outro programa, inclusive, a gente mencionou um texto em que a gente dividiu algumas tipologias dos heróis, né? Nós mencionamos a tipologia, uma proposta que a gente fez no grupo de pesquisa para se fazer essa leitura atlética dos heróis, ou esportiva. Nós vimos um tipo Aquiles, que era um tipo que buscava uma glória intensa e uma vida breve. O custo dessa glória intensa era uma vida breve. E nós vimos um tipo Ulisses, que era alguém que ia usar mais da astúcia, ia ser menos reconhecido ali como brilhante, mas ia ter uma longevidade. Para isso, ele precisava se reinventar com frequência. Então, Magali, se nós pegarmos o exemplo que você deu, e eu vou fazer um contraponto também, se nós pegarmos Ayrton Senna, ele cabe perfeitamente na figura de Aquiles. Ayrton Senna vencia a todo custo. Uma das provas mais famosas dele, se não me engano, acho que em 92, ele termina a prova sem câmbio.
Ele primeiro fica sem a sexta marcha, depois sem a quinta, ou sem a primeira, sem a segunda, depois ele termina só com a sexta marcha, se não me engano. Quando ele sai do carro, ele está com uma contração muscular terrível, de tamanho esforço. A impressão que ficou clara, quando você, tanto na época quanto quando você revê essa situação, tem no YouTube para rever esse grande prêmio, é que assim, não havia para ele a possibilidade de não vencer aquela prova, ele tinha que vencer a prova. Qualquer outro piloto, a maioria dos pilotos, à medida que perdeu duas marchas, encostava o carro, acabou a prova. Né? A gente vê isso todo o grande prêmio. Ele foi até o final, ele é o típico guerreiro Aquiles, ele precisava daquela glória de qualquer maneira. Quis o destino que ele tivesse exatamente esse contraponto da glória, que é a morte precoce. Isso é típico do herói do perfil Aquiles. O perfil Ulisses, esse da longevidade, não é que ele não tenha os seus episódios de glória, mas ele vai se recolocando e encontrando outras formas mais brandas de glória, não tão intensas quanto Aquiles, mas mais duradouras. A gente pode mencionar, por exemplo, o Pelé. O Pelé teve momentos de extrema glória, mas até hoje a gente fala do Pelé. O Pelé ele foi mudando, ele foi um showman, ele foi jogar nos Estados Unidos quando o futebol americano não tinha expressão nenhuma. Ele vai jogar num time chamado Cosmos e fica famoso nos Estados Unidos, vira garoto propaganda disso ou daquilo. Aí ele aparece num disco cantando samba. Ele vai se mantendo em evidência de um modo ou de outro. Não estou aqui questionando ou avaliando se foram boas ou ruins as inserções midiáticas do Pelé, mas o fato que a gente fala do Pelé muito até hoje, e ele está vivo, compreende? Tem uma longevidade, diferente do seu antagonista, o Maradona, que acaba se colocando em situações polêmicas, terríveis, que essa figura do herói cabe menos, né? A gente acaba falando que o Maradona assume mais uma figura de anti-herói do que propriamente de herói. Se eu fosse caracterizar assim dessa maneira, o Ayrton Senna seria um herói do tipo Aquiles e o Pelé seria um herói do tipo Ulisses. O Maradona aparece como uma espécie de anti-herói, de demônio, no sentido grego da palavra, Sim, do claro. daimon, que é uma espécie assim de espírito meio traquina, meio maléfico, sabe? Tanto e gênio também, viu? E genial, um espírito genial. Então ele vai lá e faz um gol de mão, né? E perguntam para ele, mas assuma, foi de mão? Ele fala, foi a mão de Deus. Né? Percebe? Ele maneja essas energias de uma forma meio maléfica e genial ao mesmo tempo. Professor, voltando um pouquinho no Ayrton Senna e pegando a híbris, naquele acidente, né, que acabou levando a vida dele, um pouco de híbris, um excesso ali? É uma leitura, Magali. Claro que eu não tenho aqui, nós não dispomos de todos os dados, né? Então eu vou me pautar em algumas interpretações, lembrando que existem outras contrárias. Mas houve uma interpretação de que naquele momento ele forçava um pouco a barra ali da equipe Williams, né? Se não me engano, que ela estava com problemas mecânicos, estava com problemas de performance e ele exigia do carro, assim, como você disse em outro programa, o Lewis Hamilton é um grande piloto que hoje enfrenta alguns problemas com a máquina, né? É natural isso dentro e até esperado no esporte. A Williams, que tinha sido assim uma equipe de ponta, ela estava enfrentando alguns problemas e o Ayrton Senna, de certo modo, não aceitava essa caída. É uma interpretação que se faz, que ele teria ido no limite ou além do limite da máquina e se exposto demais com isso. Temos que nos lembrar, os defensores dessa versão lembram, que o Ayrton Senna já tinha sido punido algumas vezes por algumas atitudes consideradas imprudentes na sua direção, né? Porque ele gostava tanto de vencer, ele fazia tanta questão de ir no limite da máquina, que na interpretação de alguns ele punha em risco a prova, a própria vida e a dos demais, a própria segurança e a dos demais. Então, sim, naquele momento, por essa linha interpretativa, ele continua sendo um herói que cometeu
uma híbris. Sim, e agora pegando o Pelé, né? E o Pelé, ele acaba sendo refém de manter sempre uma imagem para não perder essa referência de herói? Sem sombra de dúvida, a sua interpretação é perfeita e é uma continuidade daquela tipologia do Ulisses, né? O Ulisses, ele também vence a guerra, né? O Aquiles, na verdade, morre em plena batalha final, né, da Guerra de Troia. Mas Ulisses retorna a Ítaca, ele é rei de Ítaca. E ele consegue retornar numa viagem terrivelmente longa, chamada de Odisseia, porque Ulisses em grego é Odisseus, então se nomeia Odisseia, e ele passa ali por enormes provações. Ou seja, mesmo com a guerra vencida, ele tem que de novo mostrar que ele é Ulisses, né? É o que aconteceu, por exemplo, com Pelé e talvez não tenha acontecido da mesma forma com Maradona. À medida que Maradona é pego num escândalo envolvendo drogas e coisas que não ficam assim tão confortáveis no ambiente esportivo, né? Eu não quero fazer aqui um julgamento, né, um juízo de valor, mas assim, no esporte isso costuma não ser bem visto. O Pelé, ao contrário, ele vai mantendo um certo comportamento que se sustenta, né? Ele pode até ter feito uma outra propaganda de gosto duvidoso, mas ainda assim não é grave, compreende? Ele se mantém em evidência, ele aparece em programas, ele dá sempre um exemplo de bom esportista, e ele vai mantendo a figura até o final. Nós temos agora um Pelé idoso, né, já com alguns problemas de saúde, mas recém-lançado um documentário muito respeitoso, em que ele aparece, em que ele dá depoimentos até emocionantes, em que ele dá depoimentos assim, muito consistentes da sua carreira de atleta, ou seja, ele continua sendo Pelé, assim como Ulisses continuou sendo Ulisses durante toda a Odisseia. Sim, o Pelé, no caso, às vezes ele é até cobrado, né, de posicionamentos em algumas situações, e eu acredito que muito dele evitar isso faz parte dessa situação, dele não não perder essa imagem, né? Exatamente essa leitura, foi muito, repito, tem leituras e leituras, né? Mas quem parece ter tido essa sensibilidade como a gente está mobilizando aqui, entende que foi muito feliz o posicionamento dele nesse último documentário, quando ele fala assim, eu não me sentia preparado para falar de política, então eu joguei o meu melhor futebol. Veja, pelo que a gente acabou de mencionar, se ele não se sentia preparado e falasse, ele ia cometer o quê? Híbris. Sim. Ele ia para um campo onde ele não tinha e de repente ele teria se complicado. Né? Vendo que ele não entendia direito, até por um limite, né, da sua capacidade política, da sua educação política, ele não conseguia ficar à vontade para fazer um posicionamento político. Sim, vivíamos um momento muito tenso, e se ele tivesse falado certas coisas, teria tido um impacto grande, ninguém desconsidera isso. Mas veja, poderia ter tido um impacto grande positivo ou negativo. O fato dele ter se mantido jogando um grande futebol prestou o seu papel, ajudou o Brasil em algum sentido, porque ele era um grande jogador de futebol, negro, reconhecido no mundo todo como o mais alto padrão de excelência, o que mostrava, esfregava na cara de todo mundo a igualdade, né? A necessidade de uma igualdade maior, porque não se via isso em outras esferas que o esporte estava conseguindo mostrar. Sim. Professor, muito obrigada pela participação. Só para a gente, né, fechar aqui, o Ayrton Senna é um herói, sem dúvida nenhuma, né? Porque acabamos pegando nesse finalzinho falar dessa parte da híbris, mas isso não deixa nada. E a híbris faz parte do herói, lembra? Exatamente. Não vamos romantizar o herói. O herói, ele lida com isso. Exatamente, porque às vezes vai ficar parecendo que a gente está criticando, longe disso, né? Ele fez todo o papel do herói, né? E é isso. Então, obrigada, professor. Até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem com a gente aí o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.